Hoje vamos conversar sobre um tema fascinante e controverso, o liberalismo. E para isso vamos explorar o livro Contra a História do Liberalismo, do filósofo Domênico Losurdo. E também vamos entender por que ele questiona a visão tradicional do liberalismo e como um defensor das liberdades civis e individuais. Para facilitar nossa compreensão, vamos entender o que é a contra-história. A história, como disciplina acadêmica, ela é constituída a partir de consensos entre estudiosos. Já a contra-história pretende contestar uma versão dominante sobre um determinado assunto. Ela não é revisionismo, na verdade ela é uma análise crítica dos paradigmas consensuais. Bom, agora falando um pouco sobre o livro, Losurdo contesta a visão positiva que muitos historiadores têm do liberalismo. Losurdo também afirma que, apesar de se proclamarem defensores das liberdades, muitos liberais possuíam escravos, segregavam negros e subjugavam nações mais fracas. Losurdo também faz uma crítica ao liberalismo, onde ele denuncia o caráter particularista do liberalismo, que segundo ele servia principalmente aos interesses da burguesia. E também a filósofa Hannah Arendt afirmou que a burguesia entrou na política por necessidade econômica. Isso ajuda a explicar por que as pretensões imperialistas não foram criticadas por liberais na época. No século 17 e 18, a defesa da liberdade individual estava ligada à liberdade do comércio e ao desejo de romper com os grilhões feudais. Um exemplo bem simples é a teoria de separação dos três poderes, que surgiu para limitar os poderes dos monarcas e combater o absolutismo, interesses tipicamente burgueses. O parlamento independente estava de olho nas ações, e com medo de que os reis aumentassem os impostos quando bem entendessem, a teoria da separação vem para solucionar esse problema, que no qual conta com os poderes legislativo, que elabora as leis, judiciário, que aplica as leis, e o executivo, que administra as leis. Losurdo fala um pouco também sobre a ambiguidade do liberalismo, onde ele usa exemplos do vice-presidente dos Estados Unidos, John C., que se declarava um grande liberal e defensor da liberdade, mas não se opõe à escravidão, onde ele disse a seguinte frase: a escravidão, em vez de ser um mal, um bem-estar positivo. Isso leva à questão: será que ele realmente era um liberal? Personalidades consideradas liberais, como do Pierre Victor e dos membros do Maziac na França, também apoiavam a escravidão. Losurdo ainda cita que Stuart Mill defendia a escravidão como um meio de civilizar os povos. Bom, e também segundo Losurdo, a abolição da escravidão nos Estados Unidos se deu principalmente por dois fatores: o punho de ferro do exército da União e da ditadura militar imposta. Isso também leva à dúvida de quem seria mais liberal: Lincoln, acusado de despotismo, ou os confederados, que queriam manter a ordem e a liberdade de possuir escravos. Um fato também a se pensar é que nos 36 primeiros anos dos Estados Unidos, 32 deles tiveram presidentes que eram donos de escravo. Ele destaca que mesmo após a abolição, a persistência da ideia de escravidão era evidente. A economia inglesa também estava profundamente entrelaçada com a escravidão. Um jornal conservador de Liverpool, no dia 2 de agosto de 1832, calculava que 3/4 do café britânico e quase 100% do algodão vinham de trabalho escravo. Losurdo também conclui que partidos ingleses que se vangloriavam de defender a liberdade, na verdade, apoiavam práticas desumanas. Agora vamos explorar um pouco da influência do liberalismo na Holanda, na Inglaterra e na América, onde Guilherme III, na Holanda, trouxe um liberalismo ao trono da Inglaterra, e John Locke, um conhecido pensador liberal, falou sobre a tolerância na Holanda, que tinha um sistema liberal, além de uma economia desenvolvida e menos dependente da agricultura. E nos Países Baixos, o poder era controlado por oligarquias burguesas, em oposição à aristocracia fundiária. E durante os primeiros dias de comércio de escravos nas plantações de açúcar, a Holanda se destacou. E também, mesmo após a abolição das plantações, o país continuou a ser um importante comerciante de escravos até ser ultrapassado pela Royal African Company of England, no qual Locke também possui ações. A Nova Amsterdã, que mais tarde se tornaria Nova York, tinha uma grande comunidade escravista. A Holanda, embora fosse considerado um símbolo de liberdade, também desempenhou um papel significativo na prática de escravidão. Voltaire criticou severamente a crueldade da escravidão holandesa, e Condorcet, um absolutista francês, dedicou seus esforços à luta contra a escravidão na Inglaterra e nos Países Baixos. E, paradoxalmente, os imigrantes holandeses nos Estados Unidos se opuseram às iniciativas abolicionistas. Em 1791, os Países Baixos declararam que o comércio de escravos era necessário para o desenvolvimento das colônias,
E somente em 1863, após a dissolução da Confederação do Sul dos Estados Unidos, a escravidão foi abolida nas colônias holandesas. E agora falando um pouco sobre o cenário dos negros e dos indígenas, durante a rebelião dos colonos ingleses na América, houve grande polêmica sobre o tratamento dispensado aos negros e índios, e os colonos acusaram a Inglaterra de usar índios e negros contra eles. E a Declaração da Independência acusou Jorge III de incitar uma rebelião de escravos e de conspirar com os índios para cometer assassinatos em massa. George Washington considerava os índios como selvagens e achava absurda a tentativa britânica de impedir a expansão colonial para o Ocidente. Já Benjamin Franklin chegou a afirmar que o rum era uma ferramenta divina para exterminar os índios. E as tentativas de reconciliação com os índios foram vistas como sacrilégios e comparadas a estupros de animais. E durante a Revolução Americana, os colonos rebeldes massacraram tribos leais à Inglaterra. Thomas Jefferson comparou o tratamento dispensado aos índios com o tratamento dispensado aos irlandeses, já que ambos foram oprimidos pelos ingleses, e esses grupos foram considerados amalequitas a serem destruídos. O domínio colonial holandês em Java foi caracterizado por corrupção, traição e genocídio. Os holandeses sequestraram jovens e celebres para escravizá-los em Java e os mantiveram em prisões secretas. E Karl Marx, famoso pensador, destacou as atrocidades holandesas, incluindo o acentuado despovoamento de certas áreas causado por sua presença. E Hugo Grosso, um jurista holandês no século XVII, defendia o colonialismo europeu e argumentava que os povos colonizados mereciam ser punidos e escravizados por serem considerados rebeldes contra Deus. E ele também desumanizava essas pessoas e justificava a guerra e a escravidão como punição por seus supostos crimes contra Deus. John Locke, célebre pela sua defesa de liberdade individual, também ajudou a justificar a escravatura, especialmente em relação aos africanos e os nativos americanos. Embora defendesse a liberdade política e os direitos da propriedade, sua posição sobre a escravatura era ambígua, justificando em certos contextos. Nos Estados Unidos, a Declaração da Independência em 1776 e a Constituição de 1787 refletem o conflito entre os ideais da liberdade e das instituições da escravatura. E embora esses documentos afirmem os princípios da igualdade e da liberdade, também perpetuam a escravidão, tratando os escravos como propriedade e excluindo os povos indígenas da liberdade e da igualdade. Bom, e também os países que lideraram as três grandes revoluções liberais foram a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Também foram protagonistas de tragédias na história moderna. Isso desafia a ideia de que a tradição liberal é simplesmente caracterizada pelo amor e a liberdade. E as certezas sobre o liberalismo estão também desaparecendo, levando questões sobre o que realmente é o liberalismo. E a Hannah Arendt também argumenta que a Revolução Americana tentou criar uma ordem política baseada na liberdade, mas a escravidão persistiu como uma tradição cultural, tanto na Europa quanto na América. Condorcet também critica os americanos por tratarem os negros como apenas objetos de lucro, em contraste com crescentes condenações na escravidão na Europa. E a Constituição americana também evitava o termo escravos, refletindo a rescisão do Instituto da Escravidão e das tensões em torno do tema. Bom, e falando agora um pouco também sobre a expansão colonial e renascimento da escravidão, o que pode ajudar a entender é a relação entre liberdade e opressão nas revoluções liberais anteriores. Grotius justifica a escravidão com base na Bíblia e em Aristóteles, enquanto Boldin a condenava, argumentando que a escravidão é algo não natural. E também John Locke justificava a escravidão, enquanto Boldin, um teórico absolutista, a condenava, dizendo que as revoluções liberais se contradizem ao defender a liberdade e ao mesmo tempo permitir a opressão. E para a gente concluir, o estudo do liberalismo revela uma complexidade de contradições profundas. Embora se proclame defensor da liberdade e dos direitos individuais, muitas vezes a prática histórica do liberalismo tem sido marcada por opressão e injustiça. Bom, então espero que esse vídeo tenha proporcionado uma reflexão sobre o liberalismo e suas múltiplas facetas. Obrigado por assistir e até a próxima!